Pastor Arilton, contra a Bíblia e o espírito de profecia. Não podemos expressar a tristeza que sentimos quando assistimos a um vídeo do Pastor Arilton, do dia 16 de março. Muitos adventistas do sétimo dia, estudiosos da Bíblia, ficaram chocados com o que o Pastor Arilton afirmou. Então não podemos permanecer em silêncio diante do que ele disse. Deus está sendo desonrado, e a verdade está sendo jogada por terra. Somos obrigados, pelo Espírito de Deus, a protestar abertamente contra esses ensinos. Precisamos obedecer à ordem de Deus, através de sua mensageira Ellen White. Não mais consintais em escutar sem protesto a perversão da verdade. Ficaremos calados, por temor de ferir os sentimentos deles. Ficaremos calados por receio de prejudicar a influência deles, enquanto almas estão sendo enganadas. Devo obedecer à ordem, enfrentai-o. Vamos ver agora as suas declarações, e verificar se elas passam no teste bíblico. Mas existe um ponto fundamental que nos difere de Jesus. Nós somos pecadores por natureza, temos tendência para o pecado, ele não. O pecado não é apenas um ato ou um pensamento mau, é também um estado. Ele começa afirmando que somos pecadores por natureza. E que Jesus não tinha tendência, ou inclinação herdada para pecar como nós. Que pecado não é apenas ato, mas é também um estado. Segundo a Bíblia, e os testemunhos, estas afirmações não estão corretas, como veremos. Pois bem, precisamos compreender o que é o pecado. Há muitas ideias no mundo sobre o que é o pecado. Mas, o que a palavra de Deus define ser? O que é pecado? O pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. Não há outra definição para o pecado, que não seja a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Esta é a única definição de pecado. A única definição de pecado, encontrada na Bíblia, é: o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. Se esta é a única definição, pode haver outra definição de pecado? Não, não pode haver outra, 1000 vezes não. Como se nota, a Bíblia, e Ellen White, deixam claro com precisão, que há somente uma definição de pecado. Mas o pastor Arilton alega que não, que há outras. Logo está afirmando que há incoerências no espírito de profecia, e na Bíblia. O pastor Arilton afirmou que pecado é a natureza. Um estado. Uma condição da nossa natureza. Nós somos pecadores por natureza. O pecado não é apenas um ato ou um pensamento mau, é também um estado. Para ele, existem outras definições para pecado, que não é apenas quebra da lei, ou ato. Ele disse: o pecado é um estado, ou seja, a nossa natureza. Enquanto os pastores temarem em dizer que existe outra definição para o pecado, estará em aberta a rebelião, ao assim diz o Senhor. Nós nascemos trazendo o pecado de Adão. Não. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Ezequiel 18, verso 20. É inevitável que os filhos sofram as consequências das más ações dos pais, mas não são castigados pela culpa deles, a não ser que participem de seus pecados. Patriarcas e Profetas, página 306. A natureza caída, que herdamos ao nascer, não é um pecado. Herdamos de Adão a natureza pecaminosa, não é culpa dele. Eu não sou responsável pelo pecado de Adão, somente pelos meus. Pecado é escolha, não estado. Eu não peco porque sou descendente dele, mas quando escolho repetir seu ato de rebelião. Herdar uma natureza caída não é uma transgressão da lei. Portanto, ter uma natureza pecaminosa, ou decaída, não é pecado. Nascemos afetados pelo pecado de Adão, isto é, com tendência ou inclinação para pecar, e sujeitos à primeira morte. Mas não nascemos infectados por aquele pecado, ou seja, não nascemos com culpa. O pecado com a culpa só ocorre quando, conscientemente, quebramos a lei de Deus, em pensamento ou ação.
O pecado só existe no homem, quando ele decide quebrar a lei. Antes não. Por maior que seja a pressão exercida sobre a mente, a transgressão é nosso próprio ato. A vontade tem de consentir, o coração tem de ceder, do contrário, a paixão não poderá dominar a razão, nem a iniquidade triunfar sobre a justiça. Sinais dos Tempos, 15 de abril de 1913. A transgressão é um ato, uma escolha. Portanto, o pecado não é mais do que um ato, como disse o pastor Arilton. Quando a lei de Deus não é intencionalmente quebrada, não há pecado. Uma criança é considerada pecadora desde o nascimento ou quando ela transgride a lei. Se você responder que ela é uma pecadora desde o nascimento, você contradiz a Bíblia e o espírito de profecia. E você terá que mudar a natureza de Cristo e negar que ele realmente participou de nossa carne. E este é o espírito do anticristo, porque o anticristo nega que Jesus veio em nossa carne. 1 João 4, versos 2 e 3. E seu entendimento da justiça pela fé não será correto, porque você não poderá ter Cristo como um exemplo. A doutrina da Imaculada Conceição. A maioria dos pastores adventistas de hoje aceitam a doutrina do pecado original, ao dizer que há culpa herdada, que as hereditárias tendências ao mal é pecado, e que há culpa nos maus pensamentos, mesmo quando não cedemos a eles. Então eles são obrigados a desenvolver algum tipo de doutrina da Imaculada Conceição, a fim de impedir a culpa chegar a Jesus. Isso os levam à conclusão de que Jesus não poderia ter a nossa natureza pecaminosa, e que não podemos vencer como ele venceu, e que o homem é salvo pecando. Eles estão ensinando que a Virgem Maria não recebeu uma natureza humana, com tendências ao mal, como nós a recebemos. Ou, se a recebeu, não a transmitiu a Jesus. Eles dizem que no momento da concepção, o Espírito Santo isolou Jesus da lei da hereditariedade. Observe isso agora, na Revista Adventista. Na Revista Adventista, abril de 2004, página 12, Derson da Silva Lopes Jr., afirmou: em verdade, Cristo não era filho biológico de Maria, e por isso, não herdou a natureza pecaminosa de sua mãe, como acontece com outros seres humanos. Salmos 51:5. Você ficou estarrecido com essa declaração? Nós ficamos. Até onde se chega, a fim de sustentar uma doutrina sem fundamento? Agora, atenção para essa pergunta. É possível guardar todos os 10 mandamentos, perfeitamente, e ainda estar cometendo pecado? Não, porque a única definição de pecado é a transgressão da lei. Se alguém não está transgredindo a lei, então eles não estão pecando. O justo obedece fielmente os meus mandamentos. Ezequiel 18:9. O próprio Jesus disse que o mal surge no nosso coração. Jesus disse que o mal surge do nosso coração. Se o pecado é a transgressão da lei, como um mau pensamento, se torna pecado. Observe como a Bíblia diz que surge o pecado. Cada um, porém, é tentado por seus próprios pensamentos e desejos maus. Estes maus pensamentos tolerados levam às más ações e, depois disso, ao castigo da morte, aplicado por Deus. Tiago 1, versos 14 e 15, Bíblia Viva. Observe a ordem. Primeiro somos tentados por maus pensamentos e inclinações. Mas ainda não aconteceu o pecado, porque ser tentado com um mau pensamento não é pecado. Mas quando esse mau pensamento é tolerado, e ele cede aos maus pensamentos e maus desejos, usa sua vontade, e decide agir, então o pecado surge. Dá à luz o pecado aparece. A lei revela o pecado, seja em pensamento, palavra ou ação. E o pecado consumado gera a morte. Uma pessoa sente o desejo de fumar. Surge esse mau pensamento. Ela pode dizer sim a esse pensamento mau e ceder à tentação, cometendo o pecado fumando cigarro. Mas ela pode dizer não a esse pensamento mau e não ceder. Aí não acontece o pecado. Ela teve vitória sobre o pecado. E pela graça de Cristo, nunca mais ela cairá nesse pecado.
O mau pensamento só se torna pecado quando é tolerado ou aceito. Um pensamento impuro tolerado. Um desejo pecaminoso acariciado. E a pessoa é contaminada, e sua integridade comprometida. Todo pensamento profano deve ser repelido imediatamente. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 177. Há pensamentos e sentimentos sugeridos e despertados por Satanás, os quais molestam mesmo o melhor dos homens. Mas se eles não são acalentados, se são repelidos como odiosos, a mente não se mancha com culpa. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 432. Ter pensamentos maus não é pecado. O pecado é você ceder a eles. Cristo foi tentado com pensamentos maus, mas ele repeliu esses pensamentos, e não os tolerou. Satanás apertava o Redentor, apresentando a situação justamente em seus piores aspectos. Cristo repeliu esse pensamento com todo o seu ser. O desejado de todas as nações, página 687. Ou seja, o pecado é uma doença que estraga o corpo e a mente. Com certeza, o pecado estraga nosso corpo e nossa mente. Mas não nascemos infectados pelo pecado de Adão, pois ele pode ser removido de nossa natureza. Se ele pode ser removido, significa que o pecado não está ligado, de forma inseparável em nosso ser. Não é nossa natureza. O pecado é a causa de todos os nossos infortúnios. Se quisermos ter verdadeira paz de espírito e felicidade, o pecado precisa ser removido. Nossa alta vocação, Meditações Matinais, 1962, página 81. Paulo disse que Jesus não conheceu o pecado. Ele não tinha nenhuma inclinação natural para fazer o mal, como eu e você temos. Será mesmo que Jesus não tinha as tendências hereditárias, naturais, ao mal, que herdou como qualquer um de nós, ao nascer da Virgem Maria? Você pode então pensar, já que Jesus não tinha tendência para o pecado, foi fácil para ele vencer a tentação. Será que ele não tinha nenhuma tendência para pecar, como disse o pastor? O que diz as Escrituras e o Espírito de profecia? Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos. Hebreus 2, 14 a 17. Em todos os aspectos, e não apenas em alguns aspectos. No tocante à sua humanidade, a natureza de Cristo era precisamente como a nossa, ao nascermos. Nós, por termos consentido com o pecado, corrompemos a nossa herdada natureza humana. Mas Jesus, por nunca ter consentido com qualquer pecado, não corrompeu a sua. O que não quer dizer que sua natureza não tivesse as mesmas tendências ao mal hereditárias, com que fomos gerados. Ele tinha tendências herdadas para pecar, mas não cedeu a elas. Observe atentamente o que diz Ellen White. Ao vir como um homem, com todas as tendências, das quais o homem é herdeiro, operando de todas as maneiras concebíveis para destruir sua fé, ele tornou possível ser esbofeteado por agentes humanos inspirados por Satanás, o rebelde que foi expulso do céu. Carta 303, de 1903. Ao Dr. J. H. Kellogg. Ele teve que batalhar contra as inclinações do coração natural. Sermão de Ellen White, de 1894. Cristo tentado como somos. Páginas 3, 4 e 11. Ele foi feito semelhante aos irmãos, com as mesmas propensões mentais e físicas. Review and Herald, 2 de outubro de 1885. As palavras de Cristo encorajam os pais a trazer suas crianças a Jesus. Ele abençoa as crianças, que possuíam paixões iguais às suas próprias. Sinais dos Tempos, 9 de abril de 1896. Cristo herdou a lei da hereditariedade. Mas Jesus aceitou a humanidade, quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que estes resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade
para partilhar de nossas dores e tentações. O desejado de todas as nações, página 49. Ter tendência para pecar, não é pecado. Na tentação, a tendência tende a ser dominada pela razão. O próprio eu clamará por condescendência, mas deve-se resistir à inclinação e vencer a tentação. Meditação matinal de 1999. Recebereis poder, página 356. Dizer que Cristo não tinha tendências para pecar, ou que ele não herdou a lei da hereditariedade, implica em dizer que ele foi tentado apenas exteriormente. E se assim é, então ele teve vantagens sobre nós, e não foi tentado como nós. Isso entra em contradição com o texto bíblico, que diz: porque não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Porém um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, verso 15. Em nossas conclusões, cometemos muitos erros por causa de nossos errôneos pontos de vista sobre a natureza humana de nosso Senhor. Quando conferimos à sua natureza humana um poder que não é possível ao homem possuir, em seus conflitos com Satanás, destruímos a inteireza de sua humanidade. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 139. Mas Jesus era inocente por natureza, como Adão quando foi criado no jardim do Éden. Cristo tinha a mesma natureza humana que nós temos. Ele, Cristo, tinha a mesma natureza que o pecador. Manuscript Releases, volume 10, página 176. Com a natureza caída, Jesus enfrentou o grande inimigo das almas, que derrubou Adão, o desejado de todas as nações. Página 22. Ele tomou sobre sua natureza sem pecado, a nossa natureza pecaminosa, para saber como socorrer os que são tentados. Medicina e Salvação, página 181. Ele, Cristo, tomou sobre si nossa natureza pecaminosa. Review and Herald, 15 de dezembro de 1896. Nele não havia engano. O pecado, ele sempre foi íntegro e puro, embora tomasse sobre si a nossa natureza impura e pecaminosa. Adventist Review, and Sabbath Herald, 15 de dezembro de 1896. Pois ele não tomou sobre si a natureza de anjos, mas tomou sobre si a semente de Abraão. Hebreus 2, verso 16. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Romanos 1, verso 3. Muitos dizem que Jesus não era como nós, que ele não estava como nós estamos no mundo. Mas isto não é verdade. Verdadeiramente, ele não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas ele tomou sobre si a semente de Abraão. Sermão de Ellen White de 1894, Cristo tentado como somos. Páginas 3, 4 e 11. Portanto, quando o pastor Arilton, e outros, dizem que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda, e que ele não tinha nossas inclinações naturais para pecar, não fala de acordo com a Bíblia. Não fala de acordo com o espírito de profecia. Em nossa natureza humana, nós temos duas categorias de tendências, inclinações ao mal. As hereditárias, que são características da nossa natureza humana, que recebemos ao sermos gerados. As cultivadas, que passamos a possuir, a partir do instante em que cedemos ao mal, pecamos. Já Jesus, em razão dele nunca ter cedido ao mal, possuiu apenas as tendências, as inclinações ao mal hereditárias. Não existiu nele nenhuma sombra de tendências cultivadas ao mal, pois ele nunca cedeu ao mal, nunca pecou, nunca corrompeu sua natureza humana. Jesus sempre falou não às suas tendências naturais ao mal, as quais ele odiou, como nenhum outro ser humano jamais o fez. Agora, atente para as próximas afirmações. As tendências herdadas,
ou as inclinações para pecar, não são pecado. As tendências cultivadas, que é o ato de ceder às herdadas, são pecado. Quando cedemos às inclinações herdadas, cometemos pecado. Quando Ellen White diz que Jesus tinha paixões, ela está falando das tendências hereditárias. Quando ela diz que Jesus não tinha paixões, ela está falando das paixões cultivadas, que é o ato de ceder às herdadas, que constitui o pecado. Embora ele possuísse toda a força das paixões da humanidade, jamais cedeu à tentação. Meditações Matinais 1968, página 155. Ele é nosso exemplo em tudo. É um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Testemunhos Seletos, volume 1, página 220. A queda de Adão produziu 3 características em nós. Adão e sua descendência têm as 3 características. Cristo só tem 2. Observe. Características número 1. Simples debilidades. Fome, sede, cansaço, morte, dor, tristeza, envelhecimento, fraquezas. Características número 2. Lei da hereditariedade. Tendências herdadas, inclinações ao mal para pecar. Essas 2 características constituem-se a semelhança de carne pecaminosa, que herdamos geneticamente. Carne e sangue. Hebreus 2, 14. Cristo, o segundo Adão, herdou apenas as 2 características. Cristo, o segundo Adão, veio em semelhança de carne pecaminosa. Em benefício do homem, tornou-se sujeito à tristeza, ao cansaço, à fome e à sede. Era sujeito à tentação, mas não cedeu ao pecado. Nele não havia nenhuma mancha de pecado. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 142. Características número 3. Pecado, transgressão da lei de Deus. Tendências cultivadas, inclinações criadas pela prática do pecado, e paixões, ou propensões corruptas. A terceira. Constitui-se o pecado, a transgressão da lei de Deus. 1 João 3, 4. Cristo nunca cedeu, ou cultivou a terceira. Observe. Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos, pois então ele não poderia ser um sacrifício perfeito. Manuscrito 94, 1893. E por que isso é importante? Bem, se Jesus fosse pecador como eu e você, que mérito ele teria para nos salvar? Seria um condenado e precisaria de um outro Salvador? Como vimos, Cristo tinha a nossa natureza, com tendências para pecar, mas não pecou. Ele assumiu a mesma carne, que tem todos os que são nascidos de mulher. Cristo veio na mesma carne pecaminosa, sem pecar jamais, ao ser dirigido sempre pelo Espírito. O livro Estudos Bíblicos, da Casa Publicadora Brasileira, mostra de maneira clara como era o pensamento da Igreja sobre a humanidade de Cristo, antes da apostasia ômega. Nesse livro a verdade está exposta claramente, de acordo com a Bíblia e os testemunhos. Observe. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa, caída. Senão, não seria então, em tudo semelhante aos irmãos. Não seria como nós, em tudo. Tentado, não venceria como temos de vencer, e não seria, portanto, o completo e perfeito Salvador, que o homem necessita, e deve ter para ser salvo. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada, ou isenta de pecado, sem herdar tendências para pecar, e por isso não pecou, põe-no à parte do domínio de um mundo caído, e do próprio lugar onde é necessário o auxílio. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão: uma natureza pecaminosa. Do lado divino, desde a própria concepção, foi gerado e nascido do Espírito. E tudo isso foi feito para colocar a humanidade num plano vantajoso, e demonstrar que da mesma maneira, todo o que é nascido do Espírito pode obter idênticas vitórias sobre o pecado, mesmo em sua pecaminosa carne. Assim cada um tem de vencer como Cristo venceu. Apocalipse 3,
21. Sem este nascimento, não pode haver vitória sobre a tentação, nem salvação do pecado. João 3, 3-7. Livro Estudos Bíblicos, edição de 1980, páginas 140 a 141, publicado pela CPB. Jesus sentia fome, sede, dor, cansaço. Foi odiado e perseguido por Satanás desde bebê. Foi tentado em tudo à nossa semelhança, mas nunca pecou. Por isso, como diz o texto de hoje, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Alguns argumentam que as palavras natureza caída referem-se apenas à forma física do homem após o pecado, e não se refere à natureza interna do homem caído. Mas o que Deus declara sobre esta crença? Foi a ordem de Deus que Cristo tomasse sobre si a forma e natureza do homem caído. Espírito de Profecia, volume 2, página 39. Está claro que Jesus tomou não só a nossa forma, mas a nossa natureza. Ele foi tentado por dentro como nós. Muitos dos adventistas confiam nos líderes e não pesquisam a Bíblia por si mesmos. Aceitam as decisões que esses fazem, rejeitando assim a verdade. Aceitam só o que eles aceitam e rejeitam o que eles rejeitam, mesmo sem apoio bíblico. Estão em grande perigo. Observe isso. Os que não têm o hábito de examinar a Bíblia por si mesmos, ou de pesar as evidências, confiam nos dirigentes e aceitam as decisões que estes fazem. E assim, rejeitarão muitos das próprias mensagens que Deus envia a seu povo. Se esses irmãos dirigentes não as aceitarem. Testemunhos para Ministros, página 106. Membros da igreja, que viram a luz, e se convenceram, mas confiaram a salvação de sua alma ao pastor. No dia de Deus, ficarão sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por suas transgressões. Haverá um terrível clamor: estou perdido, eternamente perdido. Homens ficarão com vontade de despedaçar os pastores, que pregaram falsidades, e condenaram a verdade. Eventos finais, página 247.